Olá, moçada! Estamos de volta, agora para falarmos sobre o socialismo científico ou marxista, que surgiu na metade do século XIX, em 1848, a partir dos trabalhos de Karl Marx e de Friedrich Engels. O que chamamos de socialismo científico ou marxista, tá? Essa teoria política, social, econômica, embasada nos estudos da história, da filosofia, do direito, da economia. Por isso tem esse caráter de ciência. Marx e Engels, ao produzir o edifício teórico que sustenta, suas ideias, eles se valeram de métodos e técnicas de pesquisa, de análise da história e da evolução da história ao longo dos tempos. Por isso tem esta ideia de ciência. Tá? A principal obra do pensamento socialista marxista, O Capital, de Marx. Vale destacar também a formação da classe operária inglesa, de Engels, e o Manifesto do Partido Comunista Alemão, de 1848, assinado por Marx e Engels, que é o pontapé inicial do que chamamos de socialismo marxista ou científico. Evidentemente que o socialismo científico marxista tem algumas teses que cabe a gente, resumidamente aqui, destacar alguns pontos do pensamento marxista. Primeiro, a teoria da mais-valia. O que seria a teoria da mais-valia na visão de Marx? Para Marx, a mais-valia seria a exploração do proletariado, do trabalhador, levada a efeito pela burguesia, pelo dono dos meios de produção, pelo dono das fábricas, das máquinas, das ferramentas, do capital. E essa exploração a que o trabalhador está sujeito, segundo a visão marxista, é preponderante e imprescindível no processo de capitalização da burguesia. Bom, tá bom. Então, o que seria a mais-valia? Lembre-se que, para Marx, a riqueza que o trabalhador produz, gera com o seu trabalho, ela é sempre maior do que o salário que ele percebe, do salário que ele recebe. Então, se a riqueza que o trabalhador gera com o seu trabalho é maior do que o salário que ele recebe, quem se apodera dessa riqueza? Dessa diferença, dessa mais-valia? O dono dos meios de produção, ou seja, a burguesia. Então, para o marxismo, esta riqueza que a burguesia se apodera, fruto do trabalho do proletário, é vista como a exploração do trabalhador e, portanto, a forma de acumular. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto, por isso condena, um outro ponto importante, o materialismo dialético, o materialismo histórico. Aqui está a base do que Marx chamou de luta de classe. Ao analisar a história da humanidade, Marx entende que a história se move a partir do confronto, do choque entre forças opostas, antagônicas. Na antiguidade, escravos contra os senhores; no mundo feudal, os servos versus a nobreza. E na sociedade capitalista industrial, esse confronto se daria entre proletariado e burguesia. Então, a base para o desenvolvimento da teoria da luta de classes, do confronto entre forças opostas, antagônicas, oprimidas e opressoras, na visão do marxismo, é a teoria do materialismo dialético, que se liga ao que a gente chama de materialismo histórico, ao que chamamos de materialismo histórico. Para Marx, a nossa sociedade está formada na sua infraestrutura, onde nós temos as relações de produção, as relações de trabalho, e no topo está o que ele chamou de superestrutura. Então, toda a sociedade, na visão marxista, é determinada em última instância pelas transformações que ocorrem na infraestrutura, na base da sociedade, em que as condições socioeconômicas é que determinam essas mudanças. E as transformações que ocorrem na base, na estrutura dessa sociedade, determinam as mudanças na superestrutura,
ou seja, na política, na ideologia, na cultura como um todo. É a ideia do materialismo histórico. A teoria da luta de classes, que Marx chamou de o motor da história, ele fala, olha, a história da humanidade, ele começa assim, o Manifesto Comunista, a história da humanidade é a história da luta de classes. Aí volta a dizer, no mundo antigo, escravos contra os senhores de escravos, no mundo medieval, no mundo feudal, os servos camponeses contra os senhores da nobreza, e na sociedade burguesa, esse confronto que se daria entre proletariado e burguesia. Para Marx, o proletariado teria um papel como classe revolucionária de derrubar a burguesia e passar a controlar os meios de produção. No momento em que, pela via da revolução, o proletariado tomasse o poder da burguesia, assumiria o proletariado o controle do Estado, implantando o que ele chama de um Estado socialista, a ditadura do proletariado. Pela via revolucionária da luta de classes, Marx defende que os trabalhadores tomariam o poder da burguesia, se apoderariam dos meios de produção, passariam a controlar o Estado socialista, e aí seria uma preparação para o passo final, para o estágio final. O estágio final seria o que ele chamou de uma sociedade ideal que viria com o comunismo. Quando alcançássemos essa sociedade ideal, essa sociedade comunista, não teria Estado, não teria superestrutura, não teria classes sociais, os meios de produção seriam coletivizados e o homem viveria em plena harmonia. Então, sem essa exploração do homem pelo homem, para se chegar ao advento do comunismo, de uma sociedade ideal, segundo a visão marxista, era necessário passar pela experiência do socialismo, em que os trabalhadores assumiriam o controle do Estado. As ideias de Marx, pela primeira vez, saíram das teorias e foram aplicadas com a Revolução Russa de 1917. Embora, vocês verão com o professor Rondinelli, quando ele falar de Revolução Russa, que o socialismo que se estabeleceu a partir de 1917 na Rússia, em muito difere daquilo que Marx pensou lá nos condicionamentos do século XIX. Mas esse é um assunto para depois. Valeu, galera! No próximo encontro, vamos falar do anarquismo. Até a próxima!